A temível BR-319. Mito ou realidade? Às 8h07 da manhã, saímos de Igapoaçu, em direção a Careiro. A balsa em Igapoaçu funciona 24 horas todos os dias da semana, com o preço de R$30, para carros pequenos. Mas quando fomos atravessar na balsa, o operador nos falou que o motor não estava funcionando muito bem, mas ele iria devagar para não ter problema. Ainda não sabemos como iremos chegar até Manaus. Ainda não tínhamos nenhuma notícia que teria uma ponte ou balsa para facilitar a travessia em Careiro da Várzea, mas seguimos mesmo assim. Ainda estava molhada a estrada, provavelmente é melhor assim, pois dessa forma não temos que nos preocupar com a poeira. E a estrada de chão estava quase acabando. Por mais
mais que tinha chovido no dia anterior, a estrada estava muito boa, não estávamos mais nos preocupando com ela. Até porque a pior estrada era de asfalto, pois os buracos são em grande quantidade e tínhamos que tomar cuidado com as rodas e pneus. Até porque nós estávamos monitorando o tempo todo, com o computador do carro, a calibragem dos pneus, assim evitaríamos qualquer problema sério. Um movimento de um animal à frente nos deixou surpreendidos, pois parece ser uma onça preta. E nessa parte da estrada nós nunca pensávamos em ver, pois a presença de moradores era grande nessa parte da BR. Por mais que a estatura do animal não seja grande, até porque as onças do Amazonas têm uma estatura menor que as onças do Pantanal e de outros lugares no Brasil. Essa estatura foi uma seleção natural, pois com a mata fechada como é aqui no Amazonas, esses animais de grande porte teriam problema para se locomover entre a densa floresta, e a grossura da cauda do animal tirava qualquer possibilidade de ser um cachorro. Nessa parte da BR-319 é o lote Charlie, conhecido como lote C. Com a ajuda do governo federal, a rodovia está sendo repavimentada. O lote C fica entre os quilômetros 250 a 198 vindo de Porto Velho a Manaus. São em torno de 52 quilômetros de repavimentação. Tudo o que vimos antes na BR-319 com a exceção do lote C, era apenas manutenção da rodovia, sem nenhuma intenção de pavimentação. Nessa parte da viagem, percebemos que as pontes já eram de concreto. Só agora, a estrada de terra acabaria, e tudo para frente seria de asfalto. Provavelmente agora, o asfalto seria de qualidade, e os buracos na estrada não seria mais uma preocupação para a gente. A presença de moradores, nesta parte da estrada, deve ser pela facilidade de ter eletricidade, pois agora nos víamos postes de cabos de energia que seguia a rodovia, junto com a fibra ótica. Nessa parte da BR-319, presenciamos uma grande quantidade de desmatamento e queimadas. Até porque agora a presença de sítios e fazendas são muito grandes nessa parte da estrada. E as queimadas são uma forma mais econômica de abrir pastagem.
Depois de dirigirmos 146 quilômetros em torno de 3 horas, chegamos em Careiro Castanho. Desta forma paramos no posto de gasolina para completar novamente o tanque, até porque depois de pagar um preço caro na gasolina para o tanque extra, não usamos. Pois tudo tinha ocorrido como planejamos na viagem. Como já tínhamos passado de 11 da manhã, resolvemos parar em um restaurante e comer. Pois, agora daqui para frente, não sabemos mais como será e como iremos prosseguir para chegar ao nosso destino, que é Manaus. Depois de ter comido uma comida simples, mas muito saborosa, iremos seguir a viagem. A cidade estava muito cheia. Isso não é só porque hoje é domingo, mas porque hoje no Brasil está sendo uma das mais importantes eleições, e a mais disputada dos últimos tempos. Por isso, as cidades estavam com um número expressivo de pessoas na rua. Pessoalmente, eu não estava achando ruim, pois sábados e domingos, principalmente em cidades do interior, elas ficam vazias. Pois o comércio não funciona no domingo. E a última coisa que eu queria era passar em cidades desertas nesse dia. Vimos uma movimentação na frente, não estava dando para entender bem o que estava acontecendo. Mas quando aproximamos, percebemos que era Blitz. A grande questão era se o tanque de gasolina extra atrás do carro iria me dar algum problema, pois é extremamente ilegal transportar combustível dentro do carro. Está indo para Manaus. Manaus? Isso. São do Castanho? Não, eu moro nos Estados Unidos. Tá só de passagem. Só aventurando. Elegeu aqui a Amazonense. Tem alguma coisa? Quer ver se... Está em uma fiscalização eleitoral. Não, acho. Faz o que você quiser. Certo, mas você pode só abrir o porta-mala rapidinho. Posso? Sua documentação. Não percebemos, mas esquecemos de entrar no trevo de Manaquiri. Dessa forma tivemos que voltar, mas isso não atrasou nada da viagem.
Depois de ter passado pela Blitz, e não termos nenhum problema, entramos no trevo da cidade de Manaquiri. Pois as informações que obtemos com os moradores da região, falavam que lá em Manaquiri teria uma ou umas balsas que nos levaria até Manaus. A questão é saber qual seria o preço, pois esse tipo de situação, em que essas balsas seriam a única opção para chegarmos até Manaus, os proprietários das balsas, normalmente exploram e utilizam da situação para fazer mais dinheiro, ainda mais aqui nesta parte do Brasil. Depois de dirigirmos 54,4 km em torno de 1 hora, chegamos em Manaquiri. E vimos uma grande quantidade de caminhões, estacionados em uma área aberta. Dessa forma achamos que aqui seria onde eles estavam esperando a balsa. Fomos então procurar saber o preço. E quando ficamos sabendo, nem acreditamos. R$ 400. E iria gastar em torno de 8 horas de viagem até chegar em Manaus. Dessa forma, fomos atrás de outra, que ouvimos falar, mas não tínhamos nenhuma ideia onde seria. Então a melhor coisa que fizemos, foi achar aonde teria um porto na cidade, e perguntar lá, se alguém sabe de outra balsa. Nessa balsa, o dono falou que iria sair por volta das 6 horas da noite. E seria por volta de 4 horas de viagem até chegarmos à cidade de Manacapuru, e o preço seria R$ 200. A metade da outra balsa. A diferença é que a outra balsa iria nos deixar em Manaus. E essa balsa de R$ 200 vai nos deixar em outra cidade com uma distância de 98,9 km de Manaus. Mas isso não seria nenhum problema, até porque o tempo de viagem seria em torno de 4 horas de balsa, e mais 1 hora e 20 minutos até chegar em Manaus, ou seja, melhor que ficar em uma balsa, por 8 horas. As informações que tive, com o dono da balsa, não estava batendo com os do outros motoristas, que também estavam esperando a balsa. Isso fez com que os motoristas começassem a argumentar, com o dono da balsa, se era verdade sobre a balsa, e se de fato a gente iria sair hoje. Até porque a balsa nem estava lá. Eu fui o primeiro a chegar aqui para pegar a balsa. Ficamos de meio-dia até as 8 horas da noite dentro do carro, tivemos que deixar o carro ligado o tempo todo, pois o calor era muito grande, ainda mais com este sol escaldante do norte do Brasil. Até este momento, dirigimos por volta de 819 km, em uma duração de mais ou menos 15 horas de viagem sem contar as paradas.
problema agora era saber que horas iríamos sair. Pois já são 9 horas da noite, e nada. Nem sabemos se o que o dono da balsa tinha falado era verdade.